Você já tirou uma foto e percebeu que o assunto ficou desfocado, mas a outra parte ficou nítida? Isso pode acontecer porque a câmera focou em um lugar diferente daquele que você queria. Hoje eu vou te explicar o que são os pontos de foco e como escolher um ponto de foco específico e qual modo usar em cada situação. O ponto de foco é uma das áreas que a câmera usa para determinar onde ela deve focar. Esses quadradinhos que aparecem no visor da sua câmera são pontos de foco. Ele serve para indicar para a câmera aonde eu quero que ela procure o foco. Na minha 60D eu tenho 9 pontos de foco. Bom, como eu vejo os pontos de foco e como eu escolho os pontos de foco dentro da câmera? Eu vou mostrar para você na prática como você vai encontrar essa opção na sua câmera. Bom, aqui nós temos a nossa câmera. Na minha câmera eu consigo mudar essa opção em 2 lugares. Vai aparecer vários quadradinhos como esse na sua tela. Você pode ir direto nele e vai aparecer as configurações do seu ponto. Mas você também, na minha câmera 60D, nesse botãozinho aqui, que tá essa lupezinha de mais, quando eu aperto nela, também abre essa opção na minha câmera. E para você trocar essas opções, é só você utilizar esse círculozinho aqui, ó, que ele troca aqui, ó, seleção manual, né, que você pode selecionar manualmente onde você quer que a sua câmera procure o foco, ou a seleção automática. Na seleção automática, nesse caso, em vez de escolher exatamente o ponto que eu quero usar, a câmera escolhe entre os pontos disponíveis de acordo com a situação. Quando eu quero ter mais controle sobre o resultado, principalmente em retratos, né? Eu gosto de escolher manualmente, que no caso é aqui. Se eu tenho 9 pontos de foco na minha câmera, eu preciso ficar escolhendo um por um. E por que eu não uso sempre o ponto central, o ponto que fica no meio do triângulozinho? Você pode usar o ponto central sempre, não tem nada de errado nisso. Mas ele fica no centro da imagem. Então, se eu colocar o objeto ou a pessoa mais para o lado, eu posso estar escolhendo um ponto que se aproxima mais desse assunto, um ponto que fique mais próximo do assunto. Estão conseguindo compreender? Eu vou dar um exemplo melhor para você. Aqui nós temos a pessoa, nós temos o centro. Se eu colocar essa pessoa mais ao lado, se eu estiver usando o ponto central, ele está aqui no meio, longe do meu objeto, da minha pessoa. Então, eu posso escolher outro ponto que fique mais próximo desse assunto. Não existe um ponto que você seja obrigada a usar sempre. Você escolhe o ponto de acordo com onde está o assunto da sua foto. Uma coisa importante que eu quero falar. O ponto de foco e o modo de foco não são exatamente a mesma coisa. O ponto de foco é onde a câmera vai tentar focar. Já o modo de foco determina como a câmera vai trabalhar esse foco. Principalmente dependendo se o assunto está parado ou em movimento. Na parte superior da sua câmera tem um botão escrito AF. Inclusive, se você não conhece todos os botões da sua câmera, eu gravei um vídeo justamente mostrando cada detalhe da câmera para você aprender do zero. Então, se você não viu, corre lá e veja. Eu vou mostrar para vocês na minha câmera novamente esse botão para vocês entenderem melhor. Na parte superior da sua câmera, você vai encontrar esse botãozinho chamado AF. Quando você clica ele aparece os modos de focos que você pode estar escolhendo. Aqui temos o One Shot, iFocus e o iServo. Primeiramente, vamos falar do One Shot. O One Shot ele é indicado principalmente para assuntos parados, tipo um retrato, um produto ou uma paisagem ou um objeto que esteja parado. Quando eu coloco esse modo e aperto o botão disparador até a metade, a câmera faz o foco e depois de adquirido, ele fica travado, enquanto você mantém o botão pressionado até a metade. Agora, nós temos o iServo.
Esse é o modo que eu usaria quando o assunto está em movimento. Enquanto eu mantenho o botão disparado pressionado até a metade, a câmera continua ajustando o foco conforme a distância do assunto. Então, uma pessoa correndo, caminhando, um animal em movimento, o esporte em dança, o esporte ou dança, esse modo eye servo é excelente para essas ocasiões. E por último, nós temos o modo eye focus. Chega pertinho para vocês verem, ó. Eye focus, tá? Ele começa praticamente trabalhando o one shot. E se a câmera detectar que o assunto começou a se movimentar, ele pode mudar automaticamente para eye servo. Para quem está começando, eu recomendo entender bem primeiro o one shot e depois o eye servo, porque são os dois que você vai encontrar com mais frequência na prática. E tem uma coisa muito importante: para o foco automático funcionar, a minha lente também precisa estar em AF. Se eu colocar em MF, que significa foco manual, a câmera não vai fazer o foco automático. Então, fica aqui na lateral da sua lente, ó. AF, MF. MF, modo manual. AF, automático. Então, lembrando de deixar sempre na opção AF. Mas afinal, qual ponto eu devo escolher? A resposta depende do que eu estou fotografando e de onde eu desejo que esteja o foco. Em um retrato, por exemplo, eu quero que o foco esteja no olho da pessoa. Em uma paisagem, eu posso escolher uma área que representa a distância que eu quero manter nítida. Em um assunto em movimento, além de escolher o ponto, eu posso escolher o modo de foco adequado, como por exemplo o eye servo. Um erro muito comum de quem está começando é pensar que a câmera não focou onde queria. O problema é necessariamente a câmera, mas muitas vezes o problema está no modo de foco escolhido ou no modo de foco que estamos usando. E última coisa, escolher o ponto de foco não significa que a sua foto vai ficar nítida. O ponto de foco determina onde a câmera está tentando focar, mas a quantidade de coisas que vão ficar nítidas na sua imagem também depende de fatores como a abertura do diafragma, distância ou outros elementos da fotografia. Agora vamos fazer um teste para que você consiga visualizar a diferença. A câmera está no modo manual dela. Eu vou deixar ela escolher o ponto e vamos tirar a foto. Galera, ó, apertei aqui meu disparador até a metade e simplesmente a câmera, ó, como vocês podem ver, ela deixando meu assunto totalmente desfocado. No final eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar na tela para vocês a imagem de como ficou. Agora eu vou escolher o ponto central, tá? Vamos aqui no nosso modo de ponto e eu vou escolher o ponto central, que é esse ponto do meio. Estão vendo? E vamos lá fazer a nossa foto. Foquei e tiramos. Pronto, fizemos a foto com o ponto central. Agora eu vou escolher manualmente um ponto que fique exatamente onde eu quero colocar o foco. Por exemplo, vamos vir aqui e escolher o ponto aqui da lateral. Ó, tá vendo que o pontinho se encontra aqui? E vamos lá tirar a nossa foto para ver como que vai ficar a nossa foto. Vocês a diferença dessas três imagens, tá? Agora eu quero mostrar para vocês na prática. Como vocês podem ver, o meu objeto, ele não está mais enquadrado totalmente no meio. Inclusive, eu vou colocar ele até um pouquinho mais para lá. E agora, vamos fazer uma foto com o ponto central. Vamos colocar lá no ponto central e vamos fazer essa foto. Percebem a diferença? O porquê é importante você usar o ponto no assunto onde você deseja e não simplesmente deixar sempre o ponto central? Vamos resumir. Ponto de foco é a área que eu escolho que a câmera vai tentar focar a foto. Na minha 60D existe 9 pontos de foco.
Eu posso deixar a câmera escolher automaticamente ou eu posso escolher manualmente. Para assuntos parados, OneShot é uma opção adequada. Para assuntos em movimentos, a iServo é mais adequado. E para o foco automático funcionar, a minha lente precisa estar em AF. Agora que você entendeu os pontos de foco, tente praticar isso na sua própria câmera. Não tenha medo de sair do ponto central. Tente diferentes posições de foco. Me conte aqui nos comentários. Você costuma escolher o modo de foco ou você deixa a câmera escolher automaticamente? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você de alguma forma, que você tenha conseguido aprender aquilo que você estava com dificuldade de aprender. Como de costume, quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, da Bíblia. Então, se você chegou até aqui, não saia desse vídeo, que às vezes você precisa escutar essa palavra. E a palavra de hoje está lá em Salmos 9:10, que diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Ou seja, busquem o Senhor de todo o seu coração e Ele jamais abandonará você. Um beijo no seu coração. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário aqui, porque é muito, muito importante esse comentário para mim crescer o canal. E se você quiser me seguir no meu Instagram, eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.